Criaturas aladas rasgando os céus, sombras estranhas espreitando nas matas e monstros emergindo das profundezas marinhas. Tudo isso é descartado como lenda. Mas e se não for? Hoje, mergulhamos em lendas que teimam em sobreviver e em relatos bizarros que podem indicar que essas criaturas realmente existem. Meu nome é Miguel Dias e você está acompanhando mais um episódio do Eu Quis Dizer. Námuna, sereias e sereianos. Desde os tempos antigos, a humanidade fala de seres metade humanas, metade peixes, tantas vezes descritos como belas e mortais. Uma das primeiras lendas vem da Síria, por volta de 1000 a.C. Lá, a deusa Aratus, envergonhada após matar um humano, mergulhou num lago desejando se transformar num peixe, mas os deuses cederam apenas sua metade inferior. Até Cristóvão Colombo mencionou ter visto figuras marinhas, menos glamurosas que as histórias. Especialistas acreditam que ele tenha observado o barbatruano, mas ainda hoje, há quem acredite que sereias entoam canções junto às pedras, atraindo pescadores até a morte nas profundezas. O vermes indiano. Há mais de 2000 anos, os gregos contavam sobre uma criatura gigantesca que habitava o rio Indo, tão grande que supostamente era capturada pelos indianos para extrair um óleo inflamável. Não há evidências disso, nem ossos nem vestígios, mas poderosos fósseis de artrópodes pré-históricos, como o Arthropleura, um milípede de 2,6, poderão ter inspirado tais histórias. Centauros. A lenda do centauro, metade homem, metade cavalo, pode ter origem em observações de povos nômades a cavalo, especialmente na Tessália. Ao ver homens robustos e hábeis sem sela, aprendizes de que montavam como se fossem um só ser, os gregos antigos interpretaram isso como um híbrido. Dragões. Quase todas as culturas antigas falam de dragões, desde a China, passando pela Europa e pelos povos pré-colombianos. Na Europa eram criaturas aladas que cospem fogo, no leste asiático, símbolos de sabedoria e poder. Na China antiga, dragões eram reverenciados quase como imperadores. Possível explicação? Fósseis de dinossauros ou grandes répteis voadores podem ter evocando essas criaturas mitológicas. Kraken, lula gigante. Contos de marinheiros sobre tentáculos gigantes capazes de afundar navios não eram tão fantásticos assim. A lula gigante, o maior invertebrado do planeta, com tentáculos que chegam a 12 milímetros, foi filmada pela primeira vez na natureza apenas no início dos anos 2000. Essa criatura, que durante séculos foi motivo de superstição, revelou que o Kraken tem base científica. Leviatã. Nas escrituras hebraicas, há mais de 1600 anos, falava-se do Leviatã, uma serpente marinha tão imensa que aterrorizava até os deuses. Curiosamente, lendas semelhantes existem em várias culturas, separadas geograficamente. Isso sugere que, talvez, algo real tenha inspirado esse mito ancestral. Ningen. No início dos anos 2000, marinheiros japoneses relataram ter visto algo estranho deslizando pelas águas geladas próximas à Antártida. Era uma criatura pálida e enorme, com membros longos, pele branca e lisa, e a parte inferior do corpo parecida com a de uma sereia. Eles a chamaram de Ningen. Logo, fotos e vídeos começaram a circular, mas sua autenticidade sempre foi colocada em dúvida. Ainda assim, uma pergunta persiste. Poderia algo como o Ningen realmente existir na Antártida atual, um dos lugares menos explorados do planeta? Alguns pesquisadores acreditam que os avistamentos do Ningen possam estar ligados a um animal extinto chamado Thalassocnus, uma espécie de preguiça aquática com braços longos adaptados para nadar. Fósseis dessa criatura foram encontrados principalmente no Chile e na Argentina, as massas de terra mais próximas da Antártida. Outra possibilidade seria o Aquilumna, um tubarão extinto com barbatanas em forma de asas e aparência assustadoramente parecida com o Ningen. Acredita-se que ele desapareceu há 66 milhões de anos, mas sabemos que certas espécies de tubarões sobreviveram por muito mais tempo do que se imaginava. Talvez nesse caso, a lenda não seja apenas gelo e boato,
mas um eco pré-histórico ainda vivo. Bloop. Em 1997, um som estranho ecoou pelo maior oceano da Terra, o Pacífico. Os cientistas que ouviram ficaram intrigados. Na época, acreditava-se que apenas uma criatura marinha colossal seria capaz de produzir algo tão poderoso. Para emitir um som daquele nível, o ser teria que ser 100 vezes maior que uma baleia azul. Assim, nasceu o mito do Bloop. Anos depois, os pesquisadores anunciaram que o som havia sido causado pelo rompimento de gigantescos blocos de gelo na Antártida. Mesmo assim, com a imensidão e o mistério que ainda envolve os oceanos, seria realmente surpreendente se uma criatura como o Bloop existisse de verdade. No período Jurássico, por exemplo, existiu um tubarão chamado Leadcistis, o maior peixe que já viveu. Quando abria a boca, com suas 40 mil fileiras de dentes, parecia saído diretamente de um pesadelo ou de uma lenda. Cíclope, um homem gigantesco com um único olho. Parece coisa de livro de fantasia, certo? Mas os relatos sobre ciclopes existem há mais de 3.000 anos. A primeira aparição conhecida está na mitologia grega, como na Odisseia, quando Odisseu engana o canibal Polifemo em uma caverna escura repleta de ovelhas. Mas os ciclopes não aparecem apenas na Grécia. Relatos semelhantes surgem em culturas da França, Turquia e Estônia. Então, por que essa figura de um gigante de um olho só é tão universal? Talvez a resposta não esteja em monstros, mas em fósseis mal interpretados. É possível que os gregos antigos tenham encontrado crânios fossilizados de elefantes extintos, como o Deinotherium ou mamutes anões. Esses crânios possuíam uma enorme cavidade nasal no centro da testa. Para quem nunca viu um elefante, aquilo poderia facilmente parecer uma órbita ocular gigante. Uma simples confusão com a natureza. E o ciclope nasceu. Com o tempo, a imagem desse ser se transformou. De monstro aterrorizante, a figura bruta e até cômica. Mas até hoje, aquele único olho continua encarando a humanidade, através da mitologia, dos fósseis e da imaginação. Unicórnio. Muitos acreditam que os unicórnios são invenções da mitologia europeia, frutos de contos de fadas e romances medievais. Mas as representações mais antigas de um animal com um único chifre não vieram da Europa, e sim do Vale do Indo, há mais de 4.000 anos. Muito antes de castelos e pergaminhos, a ideia de uma criatura de um só chifre já era entalhada em pedra. Embora ainda tratados como mitos, alguns fósseis encontrados sugerem a existência de animais parecidos com cavalos que possuíam um único chifre. Embora essas descobertas ainda sejam debatidas, existiu uma criatura que torna o unicórnio um pouco menos impossível: o Elasmotherium. Esse gigante da Era do Gelo era parte da família dos rinocerontes, mas com traços semelhantes aos cavalos. Seu chifre era tão grande que podia alcançar a altura de um ser humano adulto. Eles desapareceram devido às mudanças climáticas e à ação dos humanos modernos. Talvez o unicórnio não seja totalmente fictício, apenas um rinoceronte antigo com um toque de magia. E se as lendas não forem apenas invenções da mente humana, mas lembranças distorcidas de algo que realmente existiu? Talvez em algum ponto da história, realidade e imaginação se cruzaram. E o que restou foram ecos de criaturas que o tempo tentou apagar. Afinal, quanto do desconhecido é apenas o que ainda não fomos capazes de encontrar. Se você curte esse tipo de mistério, não esquece de deixar o like e compartilhar com quem também ama o inexplicável.